Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. Toda e qualquer alteração no corpo humano, né, proveniente ou congênito, adquirido, né, que levam ao indivíduo à limitação, né, ou seja, à dificuldade ou ao impedimento de execução de qualquer tarefa motora. Então é dessa pessoa que nós vamos falar, é desse tipo de aluno, né, que nós estamos aqui trabalhando, ou seja, aquele aluno que traz consigo todo ou qualquer tipo, né, não queria falar de deformação ou de qualquer alteração na sua estrutura corporal, logicamente a cognitiva poderá ou não estar incluída. Nós temos, por exemplo, deficientes múltiplos, que têm deficiências físicas e intelectuais, e cognitivas, e mentais. Não é? Paralisia cerebral, não vamos confundir com paralisia cerebral, que todo paralisado cerebral tem problema cognitivo, não, mas a paralisia cerebral pode ter envolvimento cognitivo, né? Toda e qualquer alteração no corpo humano, congênito ou adquirido, que leve a uma limitação, dificuldade ou impedimento na realização de atividades motoras. O que você entende por educação física inclusiva? Que bicho é esse que nós estamos falando? Tá? Por que eu estou fazendo essa questão? Por que eu estou colocando esse questionamento? Nós passamos por fases, né, nesse processo todo. Primeiro, quando eu falei para vocês, inicialmente, lá em 1980 e qualquer coisa, nós discutimos a educação física adaptada. Mas discutimos a educação física adaptada numa perspectiva do portador de deficiência poder realizar atividades motoras adaptadas com as suas limitações e as suas potencialidades. Chegamos à conclusão que é possível, que ele pode desenvolver muitas potencialidades, apesar das suas limitações, que ele pode fazer educação física lá na PAI, ele pode fazer educação física ou esporte lá no IBC, no Instituto de Cegos ou de Surdos, ou no Hospital de Reabilitação, ou seja, a educação física ou a educação nós chamamos de segregada, junto com seus pares. Chegamos a essa conclusão que é possível realizar e que dá para fazer adaptado a ele. Aí, quando nós chegamos a essa conclusão, começou-se a discutir o processo de integração. Não é isso? Que o pessoal lá das APAES, dos institutos, das escolas especializadas, né, começou a ouvir, a ver, a discutir, a refletir sobre o processo de integração.
E ficamos discutindo e tentando a realização da integração. Hoje, nós começamos a discutir o processo da inclusão. O processo de inclusão tem que ser de tal forma que desenvolva todas as potencialidades desse portador de deficiência, mas que também não tolha o desenvolvimento da potencialidade daqueles indivíduos que não são portadores de deficiência. Porque não pode ser subir um em detrimento do outro. O processo, por isso é que eu falei que o processo tem que ser preparado de ambas as partes. A educação física inclusiva, ela procura tentar sanar aqueles problemas ocorridos com a educação física integrativa, que é não somente a preparação do portador de deficiência para se incluir no meio, mas preparar o meio para que possa haver esse processo interativo entre o portador de deficiência e o não portador de deficiência. A educação física ou atividade inclusiva, ou esporte, atividade esportiva, né? Inclusive ela tem como princípio, né, fazer com que o indivíduo, tenha ele a limitação que tiver, tá? Ele deve ter a oportunidade de desenvolver as suas potencialidades individuais de acordo com aquelas limitações. Numa perspectiva inclusiva, eu coloquei até porque nós estamos falando de inclusivo, mas numa perspectiva geral, numa aula de educação física onde estão trabalhando pessoas portadoras de deficiência, não é suficiente conhecer apenas a caracterização dos seus aspectos físicos. Não importa, não é que não importa, não é suficiente que saibamos apenas o que é um hemiplégico. Quais são as características de um hemiplégico? Quais são as características de uma criança com paralisia cerebral ou uma criança com poliomielite? Né? Mas é importante que nós saibamos também, tá, a relação desse portador de deficiência com os demais alunos. Como se processa, por exemplo, como é que, aí foi colocado, acho que pro colega aqui, né, a concepção do portador de deficiência com relação a essa inclusão, a essa participação, a essa interação. Como que é a sua vida? Como é que foi a sua vida? Como é que é a sua relação no dia a dia com o não portador de deficiência? Ou numa escola regular, se ele conviveu sempre numa escola segregada? É preciso que a gente esteja atento a isso. Nós, provavelmente, não tenhamos a resposta pronta disso, mas nós temos que ter o cuidado de observar como se processa, né, essas relações. Nós temos que ter o cuidado, e eu falo sempre para os meus alunos na graduação, né, que o maior desafio do profissional de educação física que trabalha com crianças ou com indivíduos portadores de deficiência não é simplesmente saber do que ele não é capaz. O nosso desafio é saber detectar e desenvolver as suas potencialidades apesar da limitação. Esse é o nosso desafio. Se entrar uma criança em cadeira de rodas, rapidamente eu vou poder enumerar o que ele não é capaz de fazer. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode desenvolver? Quais são as habilidades que ele pode, que se pode desenvolver nessa criança? E habilidades de uma forma geral, aí vem toda aquela questão, não é só habilidade motora, mas a habilidade motora, a habilidade de relações sociais, a habilidade, né, ou a oportunidade de quebrar as barreiras consigo mesmo, quando a gente vai falar sobre os objetivos. Tá? Então esse é que é o nosso desafio como profissional de educação física. O que diferencia talvez de alguns objetivos na terapêutica. Porque quando não que o terapeuta também não tenha esses objetivos, não tenha esse enfoque, né? Mas quando você leva um portador de deficiência para um terapeuta, o que você quer fazer? Minimizar as suas limitações. Não é isso? Minimizar as suas sequelas. Quando você leva-o para o professor de educação física, a minimização da sequela, a minimização da limitação é consequência da potencialização ou da maximização das suas potencialidades.
Ou seja, a partir do momento em que nós maximizamos o seu potencial geral, o seu máximo da sua potencialidade, indiretamente nós estamos minimizando, indiretamente ou mesmo até diretamente minimizando aquelas limitações. Porque muitas vezes, o que a gente tem observado que determinadas limitações não são causadas diretamente pela sequela, mas são causadas pela falta de desenvolvimento do potencial residual, da sua capacidade máxima, que ele poderia ser, entre aspas, muito menos deficiente do que ele é. Quantos portadores de deficiência que são mais deficientes do que deveriam ser, do que a deficiência ocasiona? Então é importante que a gente não perca de vista, essas relações com os alunos, com a atividade física e o seu significado para eles. O que significa essa educação física para ele? O que significa essa relação? O que significa essa atividade física para ele? Tá? Isso é subjetivo, isso é individual, isso é observação que nós teremos que fazer no decorrer das nossas atividades. Nós falamos anteriormente que muitas vezes esses pequenos detalhes que para nós que não somos portadores de deficiência passam despercebidos, ou para as crianças que não são portadores de deficiência, ou para aquelas crianças ou para aqueles indivíduos que a gente trabalha passam despercebidos, mas que para a pessoa portadora de deficiência é extremamente importante a gente observar o significado dessa atividade física ou esportiva. E aqui nós colocamos dentro de um aspecto emocional também, Então, desenvolvimento da autoestima. Acho que um dos grandes problemas que pode estar interferindo na inclusão, ou mesmo que tenha interferido no processo de integração, é a aquisição, a melhoria da autoestima da pessoa portadora de deficiência. Por isso é que quando alguém falou, olha professor, de repente tem que se fazer um processo de integração para depois um processo de inclusão. E aí eu comecei a pensar naquilo, mas talvez um processo de integração, não no sentido com que é colocado, por exemplo, integrar aquele indivíduo diretamente numa turma de não portador de deficiência, mas propiciar a ele que ele possa se conhecer melhor as suas potencialidades, quebrar, como eu já disse anteriormente, as barreiras com seu eu próprio, saber do que ele é capaz, das suas potencialidades, porque aí, a partir do momento em que ele consegue perceber que é capaz de executar muitas tarefas, muitas coisas que até então ele, a família e a sociedade de uma forma geral não considerava apto, logicamente isso vai mexer com a sua autoestima. Como consequência disso, ele melhora a sua autoimagem, ou seja, a imagem que ele faz de si mesmo. Porque às vezes o próprio portador de deficiência ou a criança, isso não especificamente com criança, porque a criança, a noção de potencialidade da criança ainda não está bem formada, mas no adulto, ou no adolescente, isso já é bem característico, Ele já traz consigo aquilo que é repassado pela família e aquilo que é repassado pela sociedade. Olha, não faça isso que você não dá conta. Olha, portador de deficiência não faz isso. Não, criança de deficiência não pode fazer isso. Olha, você não pode brincar de correr, porque se você brincar de correr, você pode cair. Se você cair, você pode machucar. E você é deficiente, você não pode machucar. Então essa é uma questão que às vezes tem dado medo na gente de trabalhar com o portador de deficiência, ou seja, a gente o trata de tal forma como que ele não pudesse correr o risco de machucar,
de quebrar um braço, de quebrar uma perna, de quebrar o dente. Isso são coisas que pode ocorrer e que ocorre não só com o portador de deficiência, mas com os outros. Mas nessa ânsia nossa, nesses cuidados exagerados, super protetores da criança portadora de deficiência, a gente faz uma subestimulação, mesmo nas escolas especializadas. Fazendo essa subestimulação, nós estamos obstruindo, nós estamos impedindo com que essa criança possa desenvolver o máximo de seu potencial. Ora, eu vou brincar com uma criança numa cadeira de roda, ou que usa muleta, ou com uma criança cega, ele vai correr o risco de machucar e cair. Lógico que vai, mas isso faz parte da vida. Isso faz parte de um processo. É lógico que ninguém quer que uma criança quebre um braço ou quebre uma perna. Quando vocês vão dar aula na educação física que não seja com criança portadora de deficiência, vocês vão dar atividades para ela quebrar o braço, a perna? Lógico que não. Mas são coisas que podem ocorrer. E a gente, talvez até pela falta de experiência, falta de vivência, acredita que isso pode ocorrer com uma criança não portadora de deficiência, mas portadora de deficiência não. Tá? E aí muitas vezes a gente tolhe essas crianças no sentido delas poderem desenvolver o máximo da sua potencialidade. Tá? Então é importante que essas crianças desenvolvam o máximo para que elas melhorem a sua autoimagem, para que elas sejam capazes de saber o que ela é capaz. Ela tem limitação? Tem, lógico. Não, professor, isso eu não vou conseguir fazer porque eu já tentei, não dá para fazer, eu tenho sequela, minha limitação, minha deficiência não deixa eu fazer isso, tá? Mas isso e aquilo outro eu consigo fazer, ou eu posso tentar fazer. Tá? O problema é que muitas vezes não é dado a ela o direito nem da tentativa, porque nós, da mesma forma que você está falando, olha, nós estamos aqui decidindo que vamos fazer a inclusão de vocês. Alô? Bom, nós vamos fazer a inclusão. Aí nós decidimos também que aquele exercício ele não pode nem tentar, ou aquela atividade, porque nós já partimos do pressuposto que ele não é capaz de fazer. Lógico que nós temos que ter a consciência de que muitas atividades não deverão ser estimuladas pelas suas características. E daí a importância da gente conhecer com quem nós estamos trabalhando, com qual deficiência que essa criança tem, né? Quais foram as suas causas, quais são as suas consequências, quais são as implicações e os riscos que ocorrem dentro de uma aula de educação física, dentro de uma atividade física ou dentro de uma atividade esportiva, né? Então, ele melhorando a sua autoimagem é a capacidade que ele tem de poder fazer uma avaliação de si mesmo. Isso vai estimular o quê? A sua autonomia e a sua independência. Professor, mas autonomia, que diferença que tem de autonomia e independência? Autonomia, nós entendemos que é a capacidade do indivíduo poder decidir aquilo que ele vai realizar. E a independência é a capacidade que ele tem de poder realizar aquilo. Tá? Então, a partir do momento em que a gente melhora ou desenvolve essa autoestima, essa melhoria da autoimagem, nós estamos também, tá, estimulando a independência desse indivíduo, a autonomia, a capacidade dele poder decidir, não, eu posso fazer isso, não, eu quero tentar fazer isso, isso é autonomia, não, eu quero tentar ir lá, sim, professor, mas você não vai dar conta de subir aquela rampa, não, mas eu quero ir, então vai. E estimular a sua independência, de que é a capacidade de poder realizar aquela atividade, ou aquele exercício, ou aquela brincadeira, ou aquele jogo, etc. Isso é o que nós chamamos, né, da quebra das barreiras com seu eu próprio, porque você começa a quebrar isso a partir do momento que você se conhece, a partir do momento em que você é capaz de avaliar esse potencial, ou mesmo avaliar essas limitações. Porque até então são oferecidas tão poucas oportunidades a esses indivíduos que eles não têm uma noção do que eles são capazes de fazer. Eles têm sim muita noção do que eles não são capazes de fazer, porque a todo momento é falado a ele que ele não pode fazer isso, né? É igual que eu vou voltar, por exemplo, ao futebol para cego, né?
Então, tem muita gente que fala, não, mas futebol para cego, você tá louco, rapaz. Você já viram um futebol para cego? Tanto que os caras batem a cabeça, tanto que estão, não pode fazer isso não. Isso aí vai machucar o cego. Ó, tem gente que não é cego e machuca muito mais que isso, sai de perna quebrada, sai com uma série de coisas. Mas muitas vezes nós estamos querendo decidir o que ele deve fazer. Pô, mas eu quero me expor, eu quero jogar futebol, sempre tive vontade de jogar futebol. Tá? Né? Então, aí a gente fala assim, não, nós temos que dar a ele a liberdade dele poder escolher ou não. Não quero, não gosto de futebol. Né? Bom, a partir do momento que nós estimulamos a independência, indiretamente, nós também estimulamos a interação com outros grupos, que é o que nos interessa na atividade inclusiva. Por quê? Se ele não tiver essa capacidade, né, de avaliação individual, se ele não tiver a independência necessária, a autonomia para decidir, tá? Provavelmente ele não vai ter interação com grupo nenhum, porque ele vai ter medo. Ele não tem condições de medir se ele é capaz ou se não é capaz. Tá? Então isso, é só isso que significa a atividade física ou a educação física? Lógico que não. Mas aqui são alguns poucos parâmetros que nós podemos avaliar e observar nos nossos alunos. Por outro lado, nós também propiciamos através disso a experiência intensiva com o corpo, com o próprio corpo. Em crianças ou em educandos ou indivíduos que muitas vezes não tiveram essa oportunidade. Por quê? Participaram no máximo de atividades de reabilitação. Então, por exemplo, o cansaço que muitos portadores de deficiência física tiveram foi naquele cansaço de manipulação da fisioterapia ou daquele tratamento no hospital de reabilitação. Mas eu estou falando daquele cansaço de tocar a cadeira de roda brincando com as outras crianças, brincando de pegar, ou aquele cansaço de estar correndo ou estar fazendo qualquer outra atividade em grupo, ou aquela que ele está nadando e cansa de estar nadando. Esse tipo de cansaço, muitas crianças portadoras de deficiência física nunca tiveram. Nunca experimentaram o que é você, por exemplo, ter esse cansaço corporal pela atividade física. Tá? Então é uma coisa que para nós é corriqueiro, porque nós vivenciamos isso no dia a dia. E nós não nos preocupamos com o portador de deficiência. O relaxamento, a capacidade de você sentir, depois de um corpo cansado, tá? A sensação de relaxar a sua estrutura corporal, a tensão, né? A própria emoção, aquela tensão de você, vou realizar, não vou realizar, vou dar conta, não vou dar conta, né? Ou aí talvez o esporte muitas vezes competitivo também induz a isso. Aí tem algumas pessoas que dizem, Alberto, os caras já sofrem tanto, já tem tanto obstáculo na vida, já tem tanta tensão, com o trabalho, com a educação, com isso, vai ter mais uma no esporte? Será? O que passa na cabeça, o que se passa num organismo, né, de um portador de deficiência frente a uma disputa esportiva? Quem já foi esportista aqui sabe o que significa você subir num bloco da piscina no momento da prova. Quem de nós aqui que já foi esportista não sentiu aquela vontade de ir no banheiro antes da prova? Aquela tremedeira. Será que nós temos que tirar esse... Não, Roberto, tem que ser só atividade inclusiva, tem que ser só atividades que possam propiciar esse crescimento corporal. Mas será que essas atividades vão proporcionar a esse indivíduo vivenciar essa experiência? Precisa de se pensar nisso. Será que não é importante para ele? Porque tem gente que não quer. Como tem gente que não é portador de deficiência que não quer de forma nenhuma passar por isso. Mas não é nós, não somos nós que devemos dizer, não, ele já é portador de deficiência, eu acho que ele deve ser preservado dessas sensações, né? Dessa descarga de adrenalina, daquele nervosismo, da sensação da derrota, mas também da sensação do sucesso.
né? Então é importante. A preparação física. Quantas crianças paralisadas cerebrais, hemiplégicas, ou de poliomielite, enfim, ou com traumatismo crânioencefálico, etc., tiveram a oportunidade de trabalhar para sentir a sua preparação física mesmo, para se sentir bem fisicamente. A criança portadora de deficiência, as experiências motoras delas, grande parte são experiências induzidas, são experiências provocadas. Por quê? A gente às vezes fala assim, mas a criança não tem acesso na escola porque às vezes a escola não dá condição. Não é só isso. A gente não pode analisar essas questões só por esse prisma. Nós temos que analisar também sobre o prisma da família. Tá? Então, por exemplo, a criança não vai na escola, às vezes não é nem porque a escola não pode recebê-lo, é porque a família não leva à escola. Porque a mãe e o pai têm que trabalhar e é muito mais fácil essa criança ficar lá em casa, na cama mesmo. Tá? Do que ela sair com essa criança, levar para a escola, ela tem que pedir autorização no trabalho, depois buscar da escola, ou levar essa criança ou esse portador de deficiência para o clube, depois buscar do clube. Não são todas, essa não é a realidade, nem para crianças não portadores de deficiência. Vocês imaginam uma família que tem que pegar a criança, que na maioria da cidade não tem ônibus ou transporte coletivo adaptado, ou seja, tem que às vezes pegar a criança no colo, né? Ou tem que carregar na cadeira de roda, tem dificuldade de transporte, levar para a escola, trazer da escola. Então não é somente, muitas vezes a gente faz análise só do ponto de vista da escola, fala, não tem criança porque a escola não abre. Isso muitas vezes é equacionado, mas o que eu estou querendo dizer é que são pouquíssimas as oportunidades que essas crianças, que esses indivíduos têm de praticar atividade esportiva. Mas quando essas crianças chegam na escola, né, nós também não abrimos essa oportunidade. Ou seja, ela tem todo esse sacrifício, todas esses obstáculos para chegarem até a escola, quando chega na aula de educação física, que ela poderia ter uma oportunidade de fazer atividades, de ser induzida a desenvolver as suas potencialidades. Nós, por conta da nossa... eu não vou falar ignorância, porque pode ser pensado de uma outra forma, mas pela nossa falta de informação e falta de formação, tá? Nós também não proporcionamos a oportunidade desses educandos ou dessas crianças poderem participar das nossas aulas. O problema principal do portador de deficiência na escola regular não é a adaptação física da escola. Não só, né? É isso que eu falo. Não, eu estou falando que esse não é o problema principal. Tá? O problema principal está na mudança de comportamento, de pensamento, de concepção. Porque essa mudança, essa adaptação física, ela acontece a partir do momento que você fez o que o colega falou. Você tomou como princípio, como política pedagógica, uma educação para todos. Esse é o seu princípio, esse é o seu projeto. Tá? E você vai tornar a sua escola acessível a esse projeto pedagógico. Esse é um passo após essa reflexão, essa mudança de concepção, essa mudança de paradigma educacional. O que ocorre, é isso que precisa ficar claro, o que ocorre quando um diretor, quando um professor coloca, olha, o aluno não tem portador de deficiência na minha escola, porque minha escola não é adaptada, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Na realidade, isso é uma forma de escamotear, tá? Que ele não quer mudar, que ele não compreende ainda, ou seja, não tem claro aquele princípio. Nós observamos também
que não só as crianças portadoras de deficiência, mas as crianças de uma forma geral, ou adultos também, né? Todos nós temos insegurança e temos medo do desconhecido. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Eu dei exemplo hoje pela manhã, a questão, por exemplo, da criança cega. Né? Por exemplo, levar uma criança cega que nunca entrou numa piscina, não sabe o que é uma piscina, não tem como você explicar para uma criança de 6, 7 anos que nunca viu uma piscina o que é uma piscina, porque é um conceito abstrato. Tá? Ou você chegar com uma criança cega na beira do mar, explica para ela o que é o mar. Tá? É lógico que ela vai ter medo. É lógico que ela vai ser insegura. E assim acontece com todos nós, quando nós não sabemos o que vamos encontrar. Todos nós temos medo do desconhecido. Tá? Por isso é que nós colocamos essa observação, que sempre que nós formos iniciar esse processo, que nós tenhamos em mente, né, de sempre começar a trabalhar de acordo com as experiências das crianças, para que nós tenhamos cuidado e não ultrapassar a barreira para não fazer com que a criança se afaste dessas atividades, tá? Porque, principalmente, as crianças portadoras de deficiência, por que a gente fala que o medo e a insegurança são seus companheiros inseparáveis? Não é porque ela é deficiente que ela tem medo. Não é porque ela é deficiente que ela é insegura. É lógico que o medo e a insegurança pode ser até agravado com a falta de noção, de avaliação das suas próprias capacidades. Pode ser uma consequência da sua inexperiência motora, da sua falta de experiência na aula de educação física. E não estou falando só das questões dos jogos, das brincadeiras e dos materiais, mas até mesmo da relação entre as pessoas. Então, por isso é que a gente chama bastante atenção com relação a isso. Qual o objetivo deve ser alcançado? Aí vem a pergunta, mas que coisa mais banal. Lógico, desde a graduação já me falaram que a primeira coisa que eu faço no meu programa, na minha aula, é traçar o objetivo. Tá? Mas não custa lembrar, eu digo sempre para os meus alunos da graduação, né, que o objetivo nós temos que ter como uma meta ou o local onde nós queremos chegar. As estratégias metodológicas, elas nada mais são do que uma indicação do melhor caminho para onde eu quero chegar. Mas se eu não sei onde eu quero chegar, dificilmente eu vou ter uma boa estratégia, eu vou poder traçar um bom caminho. Então, daí a importância de a gente ter claro na nossa mente, no nosso programa, né, os objetivos alcançados. O outro aspecto na elaboração de um planejamento ou de uma aula, nós colocamos aqui o nível intelectual e motor da criança. Porque se nós não conhecermos isso, não considerarmos isso, dificilmente nós podemos elaborar uma aula ou elaborar um programa compatível com essas necessidades. E mais uma vez, né, é só para portador de deficiência? Lógico que não. Nós temos que ter um conhecimento do nosso aluno como um todo. Não importa se ela é criança, se esse educando, se esse indivíduo é portador de deficiência ou não. Nós aqui estamos falando do portador de deficiência, mas podemos ter outros alunos que também tenham um nível intelectual que é necessário nós fazermos ajustes, ou um nível de experiências motoras que há necessidade de realizar ajustes. Quais as atividades que oferecem riscos para essa criança? E daí vem a necessidade de nós conhecermos com quem nós estamos trabalhando. Quais os materiais são os mais adequados? Que nós também temos que observar partindo desse todo pressuposto, né? Aqui nós não colocamos uma ligação entre eles, né? Mas todos eles são ligados entre si, tá? Por quê?
O objetivo está ligado ao nível intelectual e motor, que está ligado às atividades que oferecem risco, que está ligado aos materiais mais adequados, né, para desenvolver os objetivos de acordo com o nível intelectual, que não ofereçam qualquer tipo de risco para que essa criança possa fazer atividade. Como consequência disso também, um outro aspecto a ser observado: quais as atividades que proporcionam mais alegria, prazer e motivação? Eu acho que as nossas aulas, o primeiro aspecto que nós temos que nos preocupar é a alegria, é a motivação, é o prazer que ela vai proporcionar. Tá? Então, isso, se nós conseguirmos fazer com que, numa aula de educação física, nessa perspectiva inclusiva, todas as crianças, todos os indivíduos, né, envolvidos se sintam motivados, né, a participarem, eu acho que nós já demos um grande passo com relação a isso, né? E quais as limitações impostas pela deficiência? Não que essas limitações vão impedir a nossa atuação, mas são limitações que nos vão orientar para todos os outros aspectos. Dependendo da limitação e das potencialidades, eu traço meu objetivo, eu verifico o nível, eu vejo os riscos, os materiais, a alegria, enfim. Esse é um conjunto que nós não devemos perder de vista na elaboração de um programa ou de uma aula na perspectiva inclusiva. Às vezes eu falo isso, né, com meus alunos na graduação, sobre a potencialidade. Aí eu coloco na mão dele uma criança paralisia cerebral, espástica, quadriplégica, com envolvimento cognitivo, não fala, não escuta e não enxerga. Aí ele põe o menino na minha mão e fala assim: e aí? E aí? Qual que é a potencialidade que eu tenho que desenvolver aqui? Tá? O problema é que nós, na educação física, e é lógico, essa criança seria uma criança para estar numa aula de educação física inclusiva? Provavelmente não estaria. Provavelmente não estaria. Mas essa criança não é uma criança que deva ser excluída da possibilidade de usufruir dos benefícios da atividade física. Por exemplo, na água. Ah, mas eu sei que está fazendo atividade física, está fazendo reabilitação. Espera aí que é diferente. Tá? Não, eu posso fazer atividade física. Essa atividade física pode até levar a objetivos de reabilitação. Esse é o grande problema que nós estamos tendo ainda, né? Eu comentei isso com vocês, com a fisioterapia, terapia ocupacional, né? Psicomotricidade, os psicomotricistas, psicólogos, etc, etc. Tá? O problema é que na educação física nós estamos acostumados a observar potencialidades, a observar coisas mensuráveis, coisas que a gente pode avaliar a olho nu. Mas, por exemplo, nós não observamos potencialidades a serem desenvolvidas, como, por exemplo, potencialidades orgânicas, como, por exemplo, potencialidades das relações sociais. Eu tenho criança com paralisia cerebral que não fala, mas que ela expressa na sua face, no seu rosto, no seu sorriso, nos seus olhos, a alegria em fazer a atividade. Isso são coisas que nós nunca vamos poder medir. Porque nós só podemos falar em inclusão, nós só podemos falar em aceitação, em interação, a partir do momento em que eu propicio o conhecimento, a relação social dessas crianças. Então, é importante que nós venhamos a implementar atividades, venhamos a implementar ações que contribuam ou que facilitem o conhecimento e a convivência da criança. E hoje, nós comentamos também alguma coisa de manhã que eu achei importante, né? A veiculação disso. Vocês lembram de alguma escola de primeiro grau, ou de médio, ou de pré-escola, alguma professora de ciência, professoras de línguas, professoras, qualquer que seja, falar da deficiência? Quando vai falar, por exemplo,
da estrutura corporal falar da deficiência? Por isso é que a criança tem o deficiente como, ou a outra criança deficiente como uma aberração. Ela não conhece aquilo. Por isso é que quando chega uma criança faltando um braço ou sentado numa cadeira de rodas, ela vai ficar olhando. E é lógico que tem que olhar. E é lógico que ela tem que perguntar: por que você não levanta? Por que você não faz isso? Por que você não fala? Por que você não tem o braço? Nunca foi falado, né, sobre a deficiência nas outras áreas do conhecimento, como se não existisse, como se não fosse possível acontecer, como se essa criança não existisse. Se nós conseguíssemos veicular isso, e isso é o que nós estávamos comentando hoje, né? A possibilidade da educação especial interferir, não estou falando da educação física, mas da educação especial, interferir nos conteúdos das outras áreas para que essas crianças possam ter um conhecimento, e ela vai saber: olha, chegou um colega lá numa cadeira de roda. Como? Lógico, ele vai falar o que é por que ele está na cadeira de rodas. Isso, gente, são conhecimentos gerais. Olha, porque ele nasceu assim, ou porque ele teve um acidente. O acidente ocorre isso. De uma forma simples, de uma forma tranquila, né? A gente poder transmitir para a criança essa questão da potencialidade, essa questão da deficiência. Que o professor deve tomar cuidado com as atitudes superprotetoras. A criança diferente faz parte do projeto, ela não é o projeto. Isso é uma coisa que na multiplicação de vocês tem que ficar claro. Tá? Que essa criança incluída, ela não pode ser tratada de tal forma que ela se sinta o projeto. Que ela é o projeto ou o processo, tá? É toda a coletividade, é todas as crianças, é todos os participantes. Então nós não podemos dar a ela a conotação maior do que realmente deva ser dado. Não devemos protegê-la de tal forma que ela se sinta o símbolo da inclusão. Né? Isso geralmente ocorre. O que nós fazemos, né? Vamos lá numa aula de educação física, tá lá uma criança com cadeira de roda brincando lá com as outras, né? Olha lá, tá vendo aquela criança lá, aquela lá? É o símbolo do projeto de inclusão, como se ela tivesse feito a inclusão sozinha. Se a inclusão, ela só acontece se houver o aceite, se houver o envolvimento, se houver a participação de todos. O que nós queremos apontar com isso? Que independente da deficiência, independente ou não de serem deficientes, né, as crianças têm experiências motoras, sensoriais, cognitivas diferenciadas. Por isso é que nós colocamos lá naquele desenho, né, o respeito, a observação do nível intelectual e motor, nível sensorial dessas crianças, para que nós possamos propor atividades compatíveis com essas experiências. Em outras palavras, nós temos que tentar considerar a experiência de vida que essas crianças trazem consigo. Esse é um ponto que eu acho que nós precisamos romper dentro da educação física. É de considerar que a criança, quando vem para a aula, ela não traz consigo nenhuma experiência. E aí, mais uma vez, eu acho que, por exemplo, a metodologia do ensino por situação pode facilitar. Porque você coloca situações das mais diversas possíveis dentro daquele objetivo que nós nos propomos a desenvolver. É lógico que nós vamos ter, com a inclusão,
de fazer uma revisão, uma reflexão, uma análise, uma discussão sobre os conteúdos programáticos da educação física. O professor deve, sempre que possível, reforçar na criança portadora de deficiência que ela é capaz e é importante. Mas vocês poderiam falar assim: mãe Roberto, você acabou de falar que ela não é o projeto, que ela não deve ser superprotegida. Isso não quer dizer que eu tenha que superprotegê-la, mas pelas suas inexperiências motoras, pela sua falta de experiência motora, pela sua falta de experiência, muitas vezes, relacional ou de relações sociais, eu volto a chamar a atenção àquele primeiro slide que nós colocamos com relação à insegurança. Ele, por falta de experiência, não conhece a sua capacidade, não conhece as suas potencialidades. É importante que o professor seja o motivador para que ela possa aprender a distinguir as suas capacidades, para aprender a distinguir as suas limitações. Então é extremamente importante que ele sinta que o professor está motivando, que ela é importante no processo. Ela não é o processo, ela não é o projeto, mas que ela é importante naquele processo, que ela é capaz de realizar muitas atividades. Vamos pensar comigo. Tenho um grupo de crianças, ensino fundamental. Vou propor uma brincadeira nova ou um desafio novo, né? Eu não converso com elas, não tento mostrar que elas são capazes, que ela pode fazer, que se ela fizer daquela maneira, ela tem condições de fazer. É assim que eu devo fazer com todas as crianças. Não importa se é deficiente ou se não é deficiente, se é diferente ou se não é diferente. Tá? Então é importante que nós conversemos com essa criança mostrando a sua potencialidade e as limitações. Eu falei agora há pouco sobre os riscos de atividades. Ora, eu estou dando lá na minha aula atividades de rolamentos, vários tipos de rolamentos. E eu tenho uma criança com síndrome de Down com essa disposição atlantoaxial. Olha, eu não vou dar rolamento porque o síndrome de Down não pode fazer. Não é por aí que se dá a inclusão. Por quê? Eu estou respeitando ela e desrespeitando os outros. Isso não é processo inclusivo. Isso é processo discriminativo. Por quê? Eu estou fazendo aquilo que eu falei que não deveria fazer. Eu estou balizando a minha aula por uma criança que não é o projeto. Mas eu posso chegar para ela: ô fulano, você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Porque esse exercício, né, pode ser perigoso para você. Por isso. Vocês podem fazer. Olha, mas você não pode fazer rolamento assim. Mas você pode fazer rolamento assim. Tá? Então basta com que eu tenha a criatividade e a capacidade de trabalhar essas questões. Nós falamos da importância que é a criança, qualquer que seja ela, saber superar frustrações, saber conviver com o insucesso. Mas é lógico que a criança não pode conviver, como nós não podemos conviver permanentemente com o fracasso. O fracasso é altamente desestimulador. E nós temos que propor atividades que também ela tenha sucesso, para que isso melhore exatamente isso que nós estávamos comentando agora há pouco, que é a sua autoconfiança, a sua análise de capacidade. E não existe nada melhor para melhorar a autoconfiança do que a motivação intrínseca advinda do sucesso na atividade realizada. Então, sempre que possível, também propor atividades, né, que a criança sinta a motivação do sucesso.
vem um aspecto, até certo ponto, que poderia ser polêmico, mas que a gente acha uma explicação lógica para ele. Nós falamos agora há pouco que a criança, seria muito importante que as crianças da escola conhecessem a criança portadora de deficiência, conhecessem aquela criança ou aquele indivíduo que vai ser incluído. E muitas vezes pode se tornar constrangedor que você comece a fazer um trabalho de sensibilização na presença da criança portadora de deficiência. Você tem crianças que a família consegue trabalhar a deficiência de uma forma aberta, em que, se você colocar a criança na roda e as outras perguntar: por que você é assim? O que você teve? Você tem dor? O que você gosta de fazer e não faz? Enfim, perguntas que as crianças fazem e que a gente, né? Como é que você faz para fazer xixi? Né? E uma série de outras coisas. Para determinadas crianças isso não traz constrangimento, mas para outras crianças traz constrangimento, não só para elas, portadoras de deficiência, mas também para quem vai perguntar. Às vezes a criança quer perguntar alguma coisa para você sobre a outra deficiente e fica com vergonha e tem medo. E isso dificulta o processo de inclusão. Isso dificulta o processo de conhecimento do grupo. Se nós achamos em determinadas situações necessários determinados esclarecimentos sobre aquela criança que vai ser incluída, que nós vamos fazer, por exemplo, atividades de inclusão, ou atividades de sensibilização, até mesmo de simulações de deficiência, ou qualquer outro tipo de sensibilização, de repente nós podemos deixar o grupo mais à vontade. Com relação às dificuldades, não só para a criança portadora de deficiência, mas nós, como pedagogos, nunca devemos propor atividades que nós temos certeza que ela não vai conseguir. Por que isso? Para que isso? Para ridicularizá-la? Para humilhá-la? Para ela saber que ela não é capaz de fazer? Então, principalmente, ou reforçar as suas limitações. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente precisa que nós precisamos estarmos atentos para que isso não ocorra. Porque às vezes, pela nossa inexperiência, a gente fica tão preocupado com a segurança ou tão preocupado com a insegurança, né, que a gente não deixa nem ela tentar fazer. Está sempre por perto, ou mandando alguém sempre estar por perto. Se nós temos uma observação que necessita disso, nós devemos fazer da forma mais discreta possível, para que ela também sinta sua autossuficiência. Todas as crianças têm o seu próprio tempo de aprendizagem. E esse é um grande problema que nós encontramos na educação atualmente, né? Que nós falamos agora há pouco, né? Que partimos do pressuposto que todos têm a aprender a mesma coisa, da mesma forma, ao mesmo tempo. E essa não é uma realidade, porque são experiências diferentes, são interesses diferentes, são motivações diferentes. Tá? Quando se trata da criança portadora de deficiência, às vezes esse tempo é de acordo com a sua competência motora e com a sua competência intelectual e com a sua experiência de vida. Tá? O seu ritmo próprio. Não corrija os erros a todo tempo, valorize os acertos por menores que sejam. Também um pequeno detalhe, né? Mas muitas vezes a gente não observa. A gente sempre está corrigindo, mas a gente esquece muitas vezes do que a gente chama de elogio, né, como motivação intrínseca. Não é elogiar a todo momento
porque vai chegar um ponto que esse elogio não tem mais valor, não tem mais significado. Mas não é ficar reforçando também a todo momento, ou podemos até chamar a atenção, mas de forma com que essa criança perceba que você não está simplesmente reforçando a sua limitação, mas que está dando uma oportunidade para que ela faça melhor. Então, por exemplo, se você vai chamar a atenção, utilize formas mais amenas, né? Mais discretas, como aqui, ó. Se você fizer assim, ficará mais bonito, né? O que você acha se a gente fizer dessa forma? Vamos tentar juntos e descobrir a melhor forma? Lógico que essa é uma forma delicada de falar que não está certo. Procure dar orientações claras sobre a tarefa a ser realizada, utilizando uma pequena quantidade de informações por vez. Isso é uma outra sugestão que a gente faz, né? Que quando se vai trabalhar num processo inclusivo e que nós temos crianças que talvez não tenham o mesmo nível intelectual, até mesmo do grupo, tá? Nós temos que dar informações claras, sucintas, precisas e concisas. Porque tem professor que começa a dar informação sobre determinada tarefa que é para ser realizada, ele começa a fazer um discurso. Aí chega no final, nem ele entende o que era para fazer. Principalmente com deficiência mental. Principalmente com deficiência mental e deficiência visual. Por que essa questão da clareza? Principalmente quando se trata com deficiências mentais, deficiências visuais, ou alguma criança que tem pouca capacidade de abstração de determinados conceitos, de associação de determinados conceitos. Porque não adianta você falar para elas que elas não são capazes de associar. Não adianta falar para elas que elas não são capazes de abstrair aqueles conceitos. Muitos conceitos que para nós é extremamente simples, para outras tem que ser concreto. Senão ela não vai captar. Sempre que possível e necessário, use formas, cores e ângulos para aumentar a atenção à informação relevante. Tá? Lógico que aqui nós estamos trabalhando com crianças, né? E sempre que nós acharmos que tem alguma informação muito importante, a gente dá destaque àquela informação. Como as atividades físicas para crianças portadoras de deficiência não são diferentes em princípios e conteúdos das atividades para as demais crianças, não faremos aqui uma receita de bolo, pois cada professor deverá usar a sua criatividade de acordo com as condições anteriormente estabelecidas. O que a gente quer dizer? Que não existe outra educação física, que a educação física é a mesma, quer seja inclusiva, quer seja segregada, quer seja integracionista, quer seja para portador de deficiência, para não portador de deficiência. A educação física é uma só. Não tem duas educação física ou três educação física, né? Então, para isso, nós não temos uma receita. Nós temos princípios. Princípios que podem e que devem ser considerados quando a gente vai elaborar um programa de atividade para as crianças. O medo, né? A falta, por exemplo, de informação, de conhecimento das crianças, né, com relação ao portador de deficiência e também em relação do portador de deficiência em relação ao não portador de deficiência. Então aqui nós temos, será que é contagioso? Será que eu posso brincar com ele? Será que não vai pegar? Porque às vezes a mãe, muitas vezes, quantas e quantas vezes está passando um deficiente, a mãe pega, atravessa a rua para não passar perto do deficiente. E não explica o porquê. Quantas e quantas vezes isso ocorre. E não é explicado o porquê que isso, por que ela está fazendo isso. Então a criança começa a ter medo, né? Ou, ao contrário, né? Será que eu devo pedir ajuda? Porque o portador de deficiência, às vezes, as crianças, por exemplo, não sabem como vai ser recebido. Né? É igual, por exemplo, um paraplégico que quer subir no ônibus ou quer subir uma escada, né?
Ele fica esperando no lugar, olhando uma cara que ele acha que não vai sacanear com ele. Ele se engana. Tá? Às vezes se engana, lógico. Mas ao mesmo tempo, também a insegurança. Por exemplo, desse mesmo paraplégico, você vê o paraplégico lá na frente da escada, você fala, bom, e aí? Eu ofereço para ajudar? E depois se ele se ofender? É igual cego, né? No sinaleiro lá, né? Você fala assim, não, eu devo oferecer, se ele quer atravessar a rua, né? Os cegos gostam muito de falar isso acontece demais com o cego, né? Às vezes ele está lá na rua esperando, tal, aí vem um, pega ele no braço e atravessa a rua. Evitar o sedentarismo é um dos grandes objetivos da educação física para as pessoas portadoras de deficiência, tá? Porque grande parte deles, além de ser sedentários e não fazer exercício, ficam na posição estática por muito tempo, ou deitados, ou sentados numa cadeira de rodas, tá? Então é extremamente importante essa atividade física, que vai buscar também a melhoria das condições orgânico-funcionais, por exemplo, aparelho circulatório, respiratório, etc. Melhoria das qualidades físicas, resistência, velocidade, etc. Desenvolvimento de habilidades físicas como coordenação, ritmo, equilíbrio e alegria, prazer na realização da atividade ou esporte, que eu acho que também, como eu coloquei, acho um dos principais objetivos da educação física é proporcionar a qualidade de vida, não através da obrigatoriedade da prática da atividade física, mas através do prazer da realização da atividade física ou do esporte. A possibilidade de acesso à prática do esporte como lazer, reabilitação, competição, prevenir contra deficiências secundárias. O que eu chamo de deficiências secundárias? Principalmente as deficiências posturais, né? Deficiências que ocorrem, né, ocasionadas por má postura. E, logicamente, grande objetivo é estimular a autonomia e a independência para que esse indivíduo tenha capacidade de decidir e realizar as suas ações. Ela tem que ter condições para fazer as atividades. Por exemplo, brincar de pique de pegar, brincar de estafeta ou jogar futebol junto com os meninos na cadeira de rodas, desenvolver autonomia e independência na cadeira de rodas, estimular as funções do tronco e membros superiores, desenvolver as funções gerais do corpo, né, adaptando ao potencial residual. O que quer dizer isso? Olha, nós temos que proporcionar atividades, porque uma coisa é você, por exemplo, correr se você tem as duas pernas e os dois braços. Outra coisa é você correr se você não tem o braço. Tá? Ou se você não tem uma parte da perna. Tá? Então você tem que dar atividades para que possa, um dos objetivos específicos é proporcionar atividades para que ele possa adaptar os movimentos de acordo com as suas limitações. É igual a natação, né? Você, por exemplo, flutuar tendo as duas pernas é uma coisa. Você flutuar sem as duas pernas é outra. Você flutuar tendo as duas pernas, mas sendo paraplégico, é outra. Né? Então você tem que aprender a adaptar os seus movimentos de acordo com essas limitações. Bom, a disciplina ou módulo metodologia da educação física inclusiva voltada para a pessoa portadora de deficiência física teve como objetivo principal, né, levar aos professores, formadores, multiplicadores que aqui se encontram a terem o primeiro contato, né, ou contato inicial das possibilidades para se fazer a inclusão da criança portadora de deficiência física nas aulas regulares de educação física. Dentro desse aspecto, trabalhamos não a metodologia especificamente da aula de educação física inclusiva, mas procuramos trazer ou propiciar aos professores que aqui estavam os princípios norteadores de uma aula inclusiva ou de uma aula de educação física dentro dos princípios da inclusão na escola regular. Seis pessoas aqui comigo.
ver, 6 pessoas aqui comigo. O grupo é de 50, esse é o grupo maior, né? Isso. Então tá, olha. Então é o seguinte. A gente... Olha. Então a partir disso daqui, a gente vai fazer uma brincadeira com as mãos, tá? Eu sei que eu estou segurando a mão esquerda da... Raimunda. Da Raimunda. A Raimunda sabe que está segurando a mão esquerda do Antônio. O Antônio... Tá? Eugênia. Professor. Isso. Então, tá. E aí, olha, como a gente já sabe, a gente vai soltar as mãos e vamos nos misturar aqui, fazer aquelas brincadeiras, ó, de... Vamos andando aqui. 2 a 2, vamos ver, 2 a 2, 2 a 2. Então, paramos 2 a 2, vai, 2 a 2. Isso, vai lá, andando de novo. Não, tu nunca 3 também. 3 a 3 agora, só porque você falou. Isso, 3 a 3. Vai lá, andando junto aqui, andando aqui no meio, vai. Bem aqui junto, cruzando. Aí, vamos cruzar, vamos modificar isso. Aí, para onde tá. Agora eu vou pegar a mão de quem eu tava pegando, tá? Pega a mão esquerda sua que eu tava pegando, isso. Quem tava pegando a minha esquerda? Isso. Você pegou a mão esquerda? Isso. Qual outra mão esquerda que você tava pegando? Sua esquerda, cadê a minha? Não, fica de frente, pode ficar de frente. Você pode ficar de frente. Pode ser sim. Mas você já tá com a mão cruzada, depois a gente não vai desatar. Mas não tem importância. A partir daqui a gente vai tentar desatar esse nó, tá? Vai tentar desatar esse nó e separar as pessoas, sem soltar as mãos, né? Passa por cima da cabeça. Então a gente desatou e voltou a ficar. Esse vai ser no primeiro momento. No segundo momento, a gente pode colocar só a mão direita. Olha, coloca só a mão direita. Aí todos só a mão esquerda. Isso. Aí, vou tirar minha mão daqui de baixo. Essa mão aqui vai segurar essa. Segura. Isso, essa. Tá? Pega uma mão só. Pode tirar. Isso. Então a ideia é que a gente esteja também embaraçado, né? E a gente tem que desembaraçar a partir daqui, tá? Então a gente vai nas tentativas para desembaraçar. Vamos desembaraçando, vamos ver o que mais é possível fazer. Embaraçou de novo, vai. Vamos ver o que é possível fazer, passa por cima. Tá? Aí vai. Isso aí. Então, acabou que a gente ficou em 2 círculos, né? Em 2 círculos. Tá bom? Bom, então, olha, então é assim, a primeira, não sobrou, formaram 2 círculos. A primeira tentativa, com certeza, ela sempre desamarra e sempre dá a mesma coisa, porque a gente começa em círculo e vai terminar em círculo. Se você segurar a mão de quem você estava segurando, sempre vai terminar. Essas outras alternativas, elas podem dar errado. Por exemplo, essa é uma das alternativas. A outra é colocar a mão aleatoriamente, né? Aí sim, dá um nó danado e às vezes não se chega ao final. A outra forma que tem de brincar isso é começar duas pessoas fazendo alongamento mesmo, explorando as possibilidades que existe disso. De 2 a 2, de passar por cima, virar de costas e assim por diante. Aí entra mais 2, faz de 4 a 4, vai explorando todas as possibilidades até dar um grande nó. Até chegar ao grande círculo, e o grande círculo dá um grande nó. Depois de dar um grande nó, e todos vão desamarrar, tá bom? Vocês têm uma tarefa individual agora, individual. O outro não pode ver o que você está fazendo. Você vai receber uma missão aqui e você vai
desenhar e recortar essa missão sem que os outros saibam. Cadê essa folha? Se a gente olhar as partes, né, todas as partes de ambos os desenhos, dos 3 desenhos, a gente pode perceber que todas as partes foram feitas, né, de alguma forma com critério, bem planejadas, bem desenhadas, né? Mas a gente pode ver também algumas coisas assim muito interessantes, né? Tipo assim, o que a gente pode observar de diferença marcante nisso daí que serve para a nossa ação nessa intenção de inclusão? Um é mais harmônico que o outro. Por quê? Porque aqui realmente teve um planejamento, tá? Essa escola aqui, vamos pensar nisso aqui como uma escola. Essa escola aqui tinha uma intenção de fazer inclusão. Todos os professores, todo o corpo administrativo, todos os pais, todos os alunos sabiam sobre inclusão antes de acontecer a inclusão. Este outro aqui, todos tinham uma grande boa vontade. Todos queriam fazer a inclusão. Mas é impossível cada um fazer uma parte e querer que o todo seja harmônico. É impossível, tá? Aquele lá também, né? Você pode observar que todas as partes foi feita com capricho, cada um se esmerou naquilo que poderia fazer. Mas quando você não faz no conjunto, quando você não faz com harmonia, não funciona, tá? E a ideia de a dinâmica que vocês vão passar nas escolas é essa. Que é impossível nós, professores de educação física, querer mudar um contexto que é um contexto da própria existência da educação, né? É um modelo que existe. E esse modelo ele só vai ser modificado se todos participarem dele. Eu falo assim, que desde o zelador, desde o professor, diretor, crianças e pais, se não fizerem parte desse processo, a gente não faz um modelo harmônico, tá? E isso que tem que ser. Então como é que é? Aquilo que eu falei no começo para vocês, a criança se matriculou, a secretária já avisa todos os professores. Um trabalho já é feito com a turma que ela vai entrar e com todas as outras turmas da escola. E com todos os professores da escola, tá? Como é que a gente trabalha com todos os professores, com a turma? A gente pode ir trabalhando com brincadeiras. E fazendo brincadeiras que trabalhem a conscientização da necessidade de se ter uma ideia única de incluir, né? Então a escola inclusivista é aquela escola que desde o guarda sabe o que acontece com a criança. Aqui, olha, você pode trabalhar então com os capacitadores, os professores, e eles podem trabalhar com os seus alunos. Agora é interessante ele trabalhar com os seus alunos sem a presença da criança que vai ser incluída. Só para ele explorar essas questões das dificuldades, das adversidades e coisas assim, tá bom? E como é que a gente pode fazer um planejamento coletivo? Mostrar lá para os professores onde vocês vão trabalhar como fazer um planejamento coletivo. Então o que a gente vai fazer? Vocês todos vão colocar a venda nos olhos, eu acho que tem para todos, vão colocar a venda nos olhos e vocês todos vão segurar uma corda que eu vou dar ali no mesmo sentido, um ao lado do outro segurando uma corda. Quando vocês terminarem de segurar a corda, e ninguém mais pode largar essa corda,
Vocês podem mudar de posição, fazer o que quiserem. Vocês não vão largar essa corda e eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem com essa corda, tá bom? Vocês vão fazer um triângulo com todos os lados iguais. Um triângulo. Pode um triângulo. Então, sendo em cadeira de rodas, você marca o chão. A gente vai marcar, cada um vai marcar o seu espaço com uma fitinha. E no grupo, nessa roda de grupo, a gente vai fazer 4 grupos. Nessa roda fica um lugar vazio, né? Esse lugar vazio, ele tem que ser ocupado por uma das 2 pessoas que estão ao lado dele. Quem ocupar o lugar vai falar assim, eu entrei. Aí ele vai deixar o lugar dele vazio. O que tiver ao lado dele vai falar no jardim. Aí o que tiver ao lado desse que vagou novamente, com meu amigo e chama um de vocês que estiverem no grupo. Essa pessoa corre e vem e ocupa o lugar no jardim. Vagou um novo lugar. Começa de novo. Eu entrei no jardim com meu amigo. E assim a gente reforça o nome das pessoas e trabalha a questão da cadeira de roda, da mobilidade, coisas assim. Se for com pessoas que podem andar, você pode fazer assim. Põe cadeiras, né, círculo de cadeiras, e fica mais motivador. As pessoas falam, eu sentei. Aí o outro no jardim com meu amigo e chama alguém do grupo e senta. Tem que tomar cuidado com aqueles tipos de cadeiras, essas cadeiras modernas brancas, né, porque elas quebram, dependendo do peso das pessoas, elas quebram. E se for em piso liso, mais ela escorrega. Se a gente conseguir incluir nas nossas atividades esses 4 pilares, onde você dá a ideia, depois as pessoas transformam essa ideia, aprendem com essa ideia, né? Ou seja, cada um demite a sua posição, a sua opinião, dê o seu raciocínio, que seja ele intelectual nessa questão, que ele participe. Ele vai participar com muito mais efetividade, com muita mais afetividade e efetivamente melhor. O jogo dos valores. E o que é mais importante, antes de começar o jogo, nós temos que trabalhar os valores. Discutir com o nosso grupo o que significa cada valor, o que significa a amizade para você, o que significa a ética para você, o que significa a dignidade, a justiça, a cooperação, a amizade, a solidariedade, a totalidade, discutir isso com o grupo. A ideia da atividade, e como ele bem disse, essa atividade, a gente começa, se não tiver, não precisa dessas camisas, mas o que é importante são os valores. Os valores têm que ficar bem claro, cada dupla recebe o seu valor, nem que for um pedacinho de papel escrito no computador, qualquer coisa. Mas ele tem que saber que ele carrega aquela responsabilidade, tá?
E outra, pode começar com elástico, pode se fazer de mãos dadas, segurando, como você não precisa desse material. Esse material é uma sofisticação que deixa mais, motiva mais. Se puder, é melhor. Eu acho que as coisas têm que ser o melhor para os nossos alunos. Se a gente tiver condições de fazer isso, deve fazer. Impede aquelas oportunidades de soltar Mas, a mão um pouco, né? Eu brigo um pouco mais. Mas o que nós queríamos mesmo é que vocês percebessem a decisão do grupo. Quem mandou o tempo todo foi o grupo. Era isso que eu queria. Eu não tive a participação. Então a ideia é que quem resolve os nossos problemas somos nós. Somos nós. E desse jeito fica mais fácil para trabalhar a inclusão. A ideia principal da brincadeira, todo o objetivo da brincadeira era que vocês percebessem isso, que vocês resolvem, vocês constroem, vocês modificam. Para quê? Para que todos participem. A gente vai fazer algumas movimentações com isso daqui, né? Esse é um instrumento cooperativo que pode ter todo tipo de deficiência trabalhando com ele. Ele é extremamente útil e prazeroso, tá? Ele é feito com material barato e frágil, né? E frágil, porque é TNT. Então cada enfeite desse, na verdade, não é um enfeite, era um buraco que foi remendado, tá? Tá bom? Então é o seguinte, a ideia é da gente fazer essas movimentações. Para isso a gente vai numerar assim, 1 e 2, 1 e 2, toda a volta, tá? 1, 2. Vamos começar devagar, fazendo ela inflar, vai. Devagar. Isso. Aí. Abaixa. Isso. De novo. Agora nós vamos dar um passo à frente, tá? Vai. Na hora que ela levantar. Deixa ela levantar. Vamos um passo à frente. Isso. Um passo atrás. Um passo atrás. Isso. 2 passos à frente agora. Deixa ela levantar. Calma. Sem pressa. Sem pressa. Isso. Volta. Volta. Aí. Agora os que forem número 2, vão mudar de lugar, tá? Vai. Levanta primeiro. Muda, correndo. Aí. Lá em cima agora. O número 1, tá? Número 1 muda. Isso. Aí. Agora, os que forem número 2 vão ficar lá embaixo e vão deitar no chão. Vai. Deita. Vamos abaixar. Aí. Isso, vamos levantar. Vocês voltem agora e nós vamos trocar. Tem que dar tempo de trocar. Volta, gente, volta. Você não pode, senhor. Isso. Vamos trocar de novo. Levanta bem lá em cima mesmo, bem em cima. Vamos pra frente. Abaixamos, abaixa. Põe no chão. Demoramos, faltou ar. Vai. Vamos. Tá bom. Fecha aí. Legal. Tá bom, vamos sair. A intenção do nosso trabalho com esse grupo é o de levá-los a compreender o seu papel como o facilitador de todo o processo de inclusão que possa acontecer na escola, né? Fazendo-os refletir sobre a ação do professor de educação física e de suas atividades, e levando a uma reflexão que deixe claro a ele e aos que vão fazer parte dos seus cursos, né? E também às crianças, da necessidade desse compartilhar, desse conviver entre a pessoa portadora de necessidades especiais e as outras pessoas.